Jesus ressuscitou. Hoje é um dia muito especial e eu quero saudar aos amigos, aos colegas, aos irmãos, a tantas pessoas que nós amamos, que nós compartilhamos tantas ideias, tantas informações, clientes que nós defendemos em seus direitos. Hoje eu quero compartilhar 2 textos das Escrituras Sagradas. O texto que fala sobre a ressurreição, que é Lucas capítulo 24, e o texto que fala do julgamento, quando Jesus está perante Pilatos. Bem, o texto significativo para nós sobre a ressurreição nos diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? É um texto maravilhoso. Aqui está a certidão de nascimento da igreja, a ressurreição de Cristo. Paulo, acerca da ressurreição, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, o cristão, ele crê na ressurreição de Cristo. E o texto que eu gostaria de compartilhar como suporte, que eu acho que é muito didático para nós, se encontra em Lucas 23, quando Jesus é levado à presença de Pilatos, e Pilatos faz algumas perguntas a Jesus, não obtendo respostas. E talvez muitos dos que leem a Bíblia pensam assim: Jesus enfraqueceu-se, Jesus não tinha argumento, Jesus era um homem pusilânime, frágil, fraco, na hora que tinha que falar para se autodefender, não o fez. Ora, aquele homem que defendeu a mulher adúltera, aquele homem que chamou Zaqueu a uma reflexão, um homem que cobrava impostos, esteve na casa dele, aquele homem que ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele homem que enfrentou os líderes religiosos, derrubando as mesas, fazendo um chicote, porque faziam aqueles homens de comércio na casa de Deus. Agora, quando ele tinha que defender a sua causa, ele ficaria omisso? Ele ficaria inerte? Ele ficaria silente? Não. Aqui cabe uma reflexão. O maior advogado não ficou calado por medo, por falta de argumentos. E aí eu tenho que fazer uso daquilo que o profeta Isaías profetizou há quase 700 anos atrás da vinda de Jesus. Isaías disse assim: ele não abriu a sua boca, como ovelha muda foi levado ao matador. O direito de manter-se em silêncio é reconhecido no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, há poucos dias, alguns meses atrás, nós vimos vários que estavam presentes na CPI da Covid ficarem em silêncio. Inclusive, um general, em alguns momentos, ficou em silêncio. Não há nada de ilegal nisso. É direito daquele a quem imputa um indício de ilícito penal manter-se calado. Mas o que eu tenho que realçar é que Jesus não ficou calado para se autodefender. Ao contrário, Jesus ficou em silêncio para cumprir a vontade do Pai. Não foi o poder romano que retirou de Jesus a capacidade da sua oratória. Não foi o poder romano que o colocou intimidado. Não. A morte de Cristo já estava determinada pelo Pai. Paulo diz: o cordeiro que foi morto, que foi entregue antes da fundação do mundo.
é uma categoria muito mais elevada do que simplesmente uma decisão de Pilatos ao clamor do povo. Jesus se entregou por mim e por você. Então, quando nós falamos da ressurreição de Cristo, nós não podemos esquecer do enfrentamento que ele teve diante de Pilatos. E é interessante, nós que somos advogados, juízes, profissionais do direito, nós conhecemos bem o Instituto da Competência. E aqui no Império Romano, ele já tinha esse conceito bem apurado, porque Pilatos, sabendo que Jesus era galileu e sabendo que era da jurisdição de Herodes, ele remete Jesus primeiramente a Herodes. Herodes queria ouvir Jesus, queria ouvir a sua oratória, queria ouvir algum poder, algum milagre, mas Jesus não fez. E Jesus ali, inclusive, é agredido por um dos soldados, por uma resposta que deu a Herodes. Herodes manda voltar a Pilatos e coube a Pilatos determinar a morte de Cristo. Quando a gente fala de competência, a gente sabe que competência é o limite da jurisdição. E jurisdição é o poder de dizer o direito. Por isso que Pilatos disse para Jesus, olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te entregar à morte? Porque Jesus não falava nada. E olha, se é algo que cativa alguém, é o poder da oratória. Há muitas pessoas que nos nossos dias ganham o seu pão, pavimentam a sua carreira profissional pela capacidade da oratória, de se comunicar, de persuadir. E Pilatos queria ouvir alguma coisa de Jesus, mas não ouviu. É interessante que Jesus falou a homens pobres, homens simples, mostrou a sua capacidade para pecadoras, para mulher em adultério, para leprosos, para pessoas à margem da sociedade. Jesus mostrou o seu amor, a sua sabedoria, a ponto de que em alguns momentos falaram, ele fala com autoridade, ele tem conhecimento. Pilatos ficou extremamente frustrado. E nós sabemos que naquele ambiente, a oratória, a retórica era muito valorizada. É naquele contexto que nascem os primeiros advogados, que eram chamados de logógrafos, homens que tinham capacidade de se comunicar e defender alguém. E Jesus, sendo grande orador, não fez, por as razões que eu já mencionei nesta palavra. Porque ele sabia que teria que passar pela morte, e após a morte, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita, porque a morte não pôde contê-lo. Termino as minhas palavras dizendo a você que perdeu um filho, que perdeu um pai, que perdeu uma mãe, que perdeu um irmão, um amigo, um parente, uma pessoa próxima. A morte não é o fim. Em Cristo, nós temos esperança de vida eterna. Em Cristo, nós temos esperança de que um dia esse corpo mortal há de ressuscitar num corpo glorioso. Que Deus abençoe, receba essas palavras para a sua edificação.